Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz um pouquinho do Delírio de Brás Cubas. Se você não leu As Memórias Póstumas, você certamente já ouviu falar do livro, que é um marco na nossa literatura, um marco na trajetória de Machado de Assis, o nosso maior escritor. Composto aí no final da década de 70, início da década de 80 do século 19, as Memórias Póstumas causaram aí certo furor entre leitores, entre críticos, pelas propostas inovadoras e excêntricas, né, que trouxe. Veja que as Memórias Póstumas trazem de imediato a proposta de serem narradas por um narrador que está do outro lado da vida. Então, ele mexe de cara com uma questão aí de gênero, né? De gênero literário, que você está falando de memórias, né? Um gênero respeitado ao longo da história literária, mas são memórias de um sujeito morto, né? Que estaria contando a sua história do outro lado da vida. E como tal, né, esse narrador pode se dar alguns luxos, como, por exemplo, narrar o seu velório, o seu enterro, as circunstâncias que levaram à morte e também o seu delírio, né, o delírio que antecedeu a sua morte. E é ele que eu vou comentar aqui, traçar alguns comentários rápidos, né? Trata-se de um capítulo muito famoso, muito conhecido das Memórias Póstumas, e eu deixo aqui o convite para que você o leia. Lembrando que toda a obra de Machado de Assis está disponível em domínio público, só você colocar na sua plataforma de busca, Memórias Póstumas, PDF, e você vai encontrar. Eu vou falar do capítulo 7º, os capítulos do Machado, os capítulos dos livros do Machado costumam ser curtos, esse é maior do que a média dos capítulos tem de extensão, ele vai ter umas 4 páginas e vale super a pena ser lido. Lembro ainda que há um filme que foi feito a partir das Memórias Póstumas e que super vale a pena ser assistido. Bom, o capítulo 7º, né, o delírio do Brás Cubas, ele começa com uma brincadeira provocativa, né? Então ele diz, olha, eu aqui, que estou do outro lado da vida, vou narrar o meu delírio, né, o delírio que antecedeu a morte, né, e vou fazer um favor à ciência, visto que ninguém ainda fez isso, né? Claro que ele está brincando aí com questões relativas à ficção, né, à imaginação, e aí ele vai fazer uma viagem, né, uma viagem literal, né, porque nos pensamentos dele ele vai fazer uma viagem em direção à origem dos tempos e que é profundamente significativa para os rumos da narrativa. Bom, retomemos aí o enredo desse delírio. Brás Cubas, então, está lá deitado no seu leito de morte, né, e aí ele se vê transformado em um barbeiro chinês. Em seguida, ele passa por nova metamorfose e se vê transformado em um livro. Trata-se da Suma Teológica de São Tomás, encadernada em marroquim com fechos de prata. Aí ele é novamente restituído à forma humana e dessa vez ele é arrebatado por um enorme animal, um hipopótamo, que chega, o pega e fala, olha, nós vamos agora fazer uma viagem, nós vamos viajar em direção à origem dos séculos, à origem de tudo. E aí então eles vão, ele fala, nossa, deve ser muito longe, né? Ele fala, não, é longe mesmo. E aí eles vão, e cada vez que o caminho vai ficando mais distante e o tempo vai passando, o lugar vai ficando mais e mais frio, mais e mais inóspito, todo branco de gelo, até que ele chega então à origem de tudo, né? E lá é um lugar que não é acolhedor, é um lugar que ele diz que tem um silêncio sepulcral, e lá está uma mulher, uma figura feminina gigantesca. E ele pergunta então de quem se trata, quem é ela, né? E ela diz, eu sou a natureza, ou Pandora, eu sou sua mãe e sou a sua inimiga. Bom, aí a Pandora, ele vai ter uma conversa com a Pandora, nada amistosa e nada acolhedora para quem está no leito de morte, né? Mas enfim, ele está aí cheio de curiosidade, delirante, né? E aí eles conversam e ela lhe explica as leis que regem o universo, fala que ela é a mãe, mas que ela também é inimiga, e o convida a assistir à passagem dos séculos, as histórias que se repetem e às quais um homem está preso, feito em um círculo vicioso de lutas sem sentido. No final, né, o pesadelo aí cede e o monstro que trouxe o Brás Cubas para aquele deserto, ele vai se transformando, né, vai diminuindo,
forma de um gatinho, né? E era o gatinho dele que estava ali no quarto, né, junto dele. Veja, primeiramente, há uma questão óbvia nesse delírio, que é a ironia que o Machado apresenta com relação a uma ideia de paraíso perdido, né, que aparece tanto, que é sempre tão constante nas narrativas ocidentais. A ideia de um paraíso, né, de um lugar idílico, costuma povoar as nossas narrativas desde sempre, né? É um lugar assim muito sonhado em tantas mitologias, em tantas histórias, né, sejam remotas ou não. Veja que a jornada do Brás Cubas no seu delírio mostra o caminho para o início, né? Ele cita inclusive o Éden, ele chega a passar o Éden, né? Mas trata-se de um caminho que é antes inóspito do que acolhedor. É um lugar feito de gelo, né? O sol é de gelo. E ele não encontra jardins paradisíacos. Eu cito aqui uma passagem: veja o caminho, a origem de tudo. Abri os olhos e vi que o meu animal galopava numa planície branca de neve, e vários animais grandes e de neve, tudo neve, chegava a gelar-nos um sol de neve. Quando o hipopótamo para, né, pouco antes de encontrar Pandora no início de tudo, em algo primeiro, ele se depara com um ambiente avesso a qualquer ideia aí acolhedora da natureza. Veja, nada vi além da imensa brancura da neve, que desta vez invadira o próprio céu até ali azul. Talvez a espaços me parecia uma ou outra planta enorme, brutesca, meneando ao vento as suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro. Dissera-se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Há várias referências bíblicas no delírio do Brás Cubas. As referências bíblicas, a gente sabe bem, elas são uma constante na obra do Machado, serão uma constante nas memórias póstumas e não poderia ser diferente no delírio. Veja que essas referências bíblicas, elas se misturam, elas vão se misturar aqui no caso do delírio com referências mitológico-literárias, elas aparecem meio que em justaposição. Eu cito a passagem que elas aparecem para que você veja. Então ele está conversando com o hipopótamo. Engana-se, replicou o animal, nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas coisas. E perguntando-lhe, visto que ele falava, se era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Balaão, retorquiu-me com um gesto peculiar a estes dois quadrúpedes, abanou as orelhas. O cavalo de Aquiles, né, que se chamava Janto, né? Aquiles, vocês lembram, é um herói mitológico grego que está nas histórias de Homero, né? Homero que teria composto narrativas como a Ilíada e a Odisseia, enfim. O cavalo de Aquiles, desse herói grego, previu a morte do herói, previu a morte de Aquiles pouco antes dele entrar na guerra de Troia. Sobre a asna de Balaão, segundo a Bíblia, Balaão se dirigia, ele estava indo em direção aos israelitas para amaldiçoá-los, mas aí no caminho surgiu um anjo, e então a asna que Balaão montava adquiriu o poder da palavra e começou a censurá-lo. Então aí ele se converteu e por fim, né, ao contrário da intenção inicial, ele abençoou os israelitas. Os dois animais, né, tanto a asna de Balaão quanto o cavalo do Aquiles, tiveram, portanto, o dom da palavra, né, e o dom da palavra sensata. Veja que o Velho Testamento aparece nivelado a uma narrativa profana, que é a obra do Homero. Veja ainda que o hipopótamo não respondeu se era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Balaão. Né? As respostas elas ficam aí para serem completadas pelo leitor. Bom, aí quando ele chega e vai dialogar, então vai ter essa conversa com a Pandora, o narrador recorre à Bíblia mais uma vez. Dessa vez ele cita Jó, né? Jó que amaldiçoou o dia em que foi concebido. No entanto, o narrador subverte os motivos que o personagem bíblico apresentou para esse desgosto, né, tamanho, né, que é o de desejar jamais ter sido concebido. Veja,
Tens razão, disse eu, a coisa é divertida e vale a pena. Talvez monótona, mas vale a pena. Quando Jó amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque lhe davam ganas de ver cá de cima o espetáculo. É o que o Brás Cubas está fazendo junto com a natureza, junto com a Pandora. Ele está observando a passagem dos séculos lá de cima. Então ele acha que o Jó amaldiçoou porque ele queria mesmo era ver lá de cima tudo. Bom, o delírio do narrador em direção à origem dos tempos, né, ele mostra muito, na minha perspectiva, um pouco da concepção de vida e de existência do Machado de Assis, e que vai ser trabalhada aí ao longo da obra, enfim, que aparecerá em outros momentos da produção literária dele. Veja ainda que essa viagem delirante do Brás Cubas começa com um processo de metamorfose. Lembra? Primeiro ele se transforma em um barbeiro chinês, depois ele se transforma em um livro. E esse processo de metamorfose é significativo para a construção de sentidos do texto, né? Por meio dessa transformação, o Brás Cubas toma a figura do barbeiro e depois da Suma Teológica de São Tomás. E eu convido você a ler essa passagem junto comigo. Veja. Isso é bem no começo do capítulo. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de São Tomás, impressa num volume encadenado em marroquim, com fechos de prata e estampas. Ideia esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade. E ainda agora me lembra que sento as minhas mãos os fechos do livro e cruzando-as eu sobre o ventre, alguém as descruzava. Virgília de certo, porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. Veja que a passagem que eu acabei de ler mostra a metamorfose que permite a viagem. Mostra também a tensão entre a vida e a morte que embasa o livro. O corpo do narrador tende para a morte e se metamorfoseia em livro. A Virgília, por outro lado, tenta desfazer a imagem do defunto. No fechamento das mãos, os fechos do livro, tem-se um movimento para dentro, em direção aos aspectos inventivos da narração. Veja que ele recorre a várias, que o Ocidente traz internalizadas aí, na nossa memória cultural. No gesto do descruzamento, tem-se um movimento para fora, para um enredo e para os componentes temáticos, cujo núcleo é a história de adultério com a própria Virgília. Então você tem aí uma tensão entre aspectos aí compositivos ligados ao próprio livro, e aspectos temáticos voltados para a própria história, Tensão esta que causa aí alguma apreensão no próprio leitor, O leitor que estava preparado para os aspectos temáticos e não para a reflexão dos aspectos compositivos do texto, E dessa maneira, logo que acaba o capítulo 7, você tem o capítulo 8, Razão contra a Sandice, que é quando então ele recobra a consciência, e por fim o capítulo 9, finalmente a transição daquele momento inicial em que se reflete sobre a composição do livro para finalmente a história. E esse capítulo tem o nome de Transição. E vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transição deste livro. Vejam, o meu delírio começou em presença de Virgília, Virgília foi o meu grão pecado da juventude, não há juventude sem meninice, meninice supõe nascimento, e eis aqui como chegamos nós, sem esforço, no dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção pausada do leitor, nada. E assim então ele começa a contar a sua história desde o nascimento, É muito curioso porque há o tempo todo uma reflexão sobre o aspecto compositivo da obra, e essa é uma enorme inovação que as Memórias Póstumas vão trazer para a própria obra do Machado de Assis. Se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.